Olá, sejam bem-vindos ao nosso seminário sobre uma sequência didática visando a valorização do conhecimento indígena a partir de uma perspectiva decolonialista. O grupo é constituído por mim, que sou a Carolina Oliveira, pelo Felipe Porteiro, pela Mariana Schentrito e pelo Rodrigo Baraldi. A princípio, nós achamos necessário realizar uma contextualização sobre o nosso tema e a sua relação com os direitos humanos. Como se sabe, a Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma sobre a liberdade e a igualdade de todos os seres humanos. Com isso, esses dois direitos constituem o pilar de toda a declaração, ou seja, qualquer violação da liberdade implica na corrosão da igualdade. E a codependência entre esses dois direitos merece especial atenção em relação aos povos indígenas do mundo, pois esses povos não só foram historicamente subjugados, como permanecem sendo alvo de formas de discriminação, que sob diversos aspectos os privam das condições de direito ou para sua existência enquanto coletividades, e como consequência privam seus membros de direitos fundamentais. A partir disso, nós temos a Lei 11.645 de 2008, que é uma alteração da Lei 9.394 de 1996, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, que são necessárias para incluir no currículo oficial da rede de ensino e obriga a temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Então, isso implica na necessidade de abordar a temática em questão no ensino de todas as disciplinas do currículo da educação básica, que inclui o ensino fundamental e o ensino médio. A partir disso, nossa proposta é uma elaboração de uma sequência didática para ser realizada na disciplina de Química, tomando como contexto as vivências indígenas. Dessa forma, nossa sequência didática apresenta, a partir dos relatos históricos, como promover um ensino que une o resgate e a memória da tradição indígena ao ensino de químico, articulando assim uma interação entre a história do nosso povo e o ensino de química, para então descentralizar o saber científico do conhecimento eurocentrista a partir do levantamento histórico e da perspectiva decolonialista. A nossa aula tem como tema energia, movimento e estados físicos da matéria. Os nossos objetivos de aula são, primeiro, compreender que há energia associada aos movimentos das partículas. O segundo, relacionar o uso do calor pelos indígenas com a energia necessária para provocar alterações nas propriedades e estados físicos da matéria. E o terceiro, associar as mudanças de estados físicos com a intensidade da interação das partículas. O nosso público-alvo são estudantes do ensino fundamental, que seria o nono ano e o médio, e a nossa duração de aula é com proposta de 100 minutos. Para a proposta da sequência, separaremos em 4 partes, no qual, na primeira parte, o aluno deve ter um conhecimento prévio sobre os conceitos de energia, nos quais seriam trabalhados em aulas anteriores. A segunda parte, associaremos o conceito de energia com os conhecimentos de energia nos costumes indígenas, passando exemplos utilizados por eles. Na terceira parte, também associaremos os conceitos dos estados físicos da matéria com exemplos utilizados nos costumes indígenas. Na quarta parte, faremos uma aula sobre estados físicos da matéria. Em uma breve revisão de conceito de energia, podemos dizer que a energia relaciona-se ao trabalho e à capacidade de provocar modificações na matéria, como também o movimento das partículas, além de ser interconversível em suas várias formas, como formas térmicas, acústica, elétrica, mecânica, cinética e entre outras. Alguns de seus costumes mostram que o conhecimento dos indígenas iam em energia térmica e cinética. Por exemplo, a fogueira utilizada para produzir fogo necessária à abertura dos troncos de madeira. Aqui podemos ver que os indígenas utilizavam o fogo para modificar a matéria e suas propriedades. Por exemplo, para a retirada da madeira da natureza, eles utilizavam o fogo para aquecer os troncos até a diminuição de sua rigidez para poder assim ser retiradas. Outro exemplo relacionado com os costumes indígenas é a energia associada ao movimento das canoas através dos rios no transporte. Desde a canoa indígena até a jangada de alto mar, era utilizada pelos índios na pesca e excepcionalmente no transporte. Essas embarcações, ao se moverem pelo rio, despendem uma parte de sua energia cinética através do atrito com a água.
O uso do calor através do fogo ou da luz solar pelos indígenas é a principal forma de lidar com os processos de energia, seja na fabricação de meios de transportes, como vimos anteriormente, ou também para a sobrevivência a partir da produção de derivados da mandioca ou para o cozimento de peixes e pescados. Estes processos de aquecimento sempre foram de fundamental importância para os povos nativos e não estão só relacionados com energia térmica, mas também com a transformação da matéria. Podemos ver melhor isso na produção da farinha de mandioca e outros derivados. Agora falaremos sobre um costume muito típico dos indígenas aqui no Brasil, que é a extração do sumo da mandioca para se obter a farinha da mandioca. Bom, essa extração é feita através de um instrumento chamado tipité. Esse instrumento ele é como se fosse uma mangueira, trançadas em tiras de taquara resistentes, mas elásticas. Para se extrair o sumo, é preciso encher esse tipité de massa e pressionar a massa da mandioca. Assim vai sair aquele sumo que não é desejado pelos indígenas. Por muitas vezes, esse tipité é amarrado em uma viga das casas dos indígenas. Sendo assim, é utilizada a força da gravidade para extrair o sumo. Também é utilizada uma outra forma na qual os indígenas sentam em cima do tipité para fazer a pressão para espremer a massa e sair o sumo. Muitas vezes, famílias inteiras são vistas nesse processo. Vale ressaltar que o tipité é uma invenção puramente indígena, sem nenhuma influência da cultura europeia e principalmente foge do eurocentrismo. Bom, mas por que esse tipité é tão importante para os indígenas? O tipité extrai o sumo da mandioca. O sumo da mandioca é tóxico, pois contém ácido cianídrico, sendo assim não pode ser ingerido. Os indígenas têm 2 métodos de se livrar desse ácido cianídrico. O primeiro é extrair o sumo e colocá-lo ao sol para que seja possível a evaporação do ácido cianídrico. A segunda é pegar essa massa que ficou dentro do tipité e torrá-la como farinha de mandioca. O calor do fogo vai evaporar o ácido cianídrico. Bom, eles usam a farinha de mandioca para fazer sua base de alimentação e o sumo para conservar carnes e entre outros. A nossa proposta é que, partindo desses costumes culturais dos indígenas, o professor comece a abordar os estados físicos da matéria. Bom, ele pode dizer que um exemplo de sólido é a massa da farinha após o aquecimento. O de líquido é o sumo extraído do tipité. E o gasoso, a água evaporada no aquecimento das assadeiras e o ácido cianídrico liberado após a exposição à energia solar. Sendo assim, após essa breve contextualização sobre os costumes indígenas e saber que a ciência está presente na vida deles, não somente na vida dos europeus, o professor pode partir para o conteúdo de estados físicos da matéria propriamente dito. A nossa sugestão é que ocorra uma abordagem da influência da energia cinética na mudança dos estados físicos e da influência da temperatura e pressão. Bom, e por último, pretende-se então fazer uma proposta de atividade. Nessa proposta, os alunos terão que desenvolver um texto com a pesquisa de 2 ou mais tribos indígenas, a análise dos seus costumes e cultura, e nessa análise eles terão que encontrar aspectos que possam se assemelhar com a química. Bom, essa atividade ela deve ser entregue ao professor para que em um momento posterior, no segundo momento ainda dessa proposta de atividade, ocorra um debate acerca do tema. Bom, sugere-se então como uma das questões centrais do debate a seguinte pergunta: é correto chamar esse conjunto de conhecimentos indígenas pelo mesmo termo que nossa sociedade identifica como sendo química, já que esse conceito parece restringir-se à prática cientificamente acadêmica de lidar com as substâncias? E ainda podemos nos indagar com a seguinte questão: pode-se afinal estender a tribos indígenas categorias de formulação eurocêntrica como química, substância ou metodologia científica? Bom,
Então essas seriam as duas questões principais do debate, as quais os alunos exporiam suas opiniões, pautadas no que já pesquisaram e o que já tiveram conhecimento, e também exporiam nesse momento algumas das suas pesquisas em relação a aspectos que eles consideraram semelhantes à química que temos hoje em dia na nossa sociedade, mais pautada no eurocentrismo.